Estamos em uma região de mais baixo risco e alto potencial de retorno. Nesse vídeo eu vou falar para vocês mais uma vez do que está acontecendo no mercado de criptomoeda. Vou trazer alguns gráficos para vocês, vou trazer algumas pessoas bem bearish achando que o preço do Bitcoin vai derreter e vou trazer também falar um pouquinho de algumas pessoas que acham que o preço do Bitcoin vai explodir. Vamos falar mais um pouquinho da Tesla, o que aconteceu com a Tesla, dar mais uma adiantada para vocês nesse assunto e vamos mostrar nossos ganhos, tudo no vídeo de hoje. Enfim, primeiro de tudo, o Bitcoin está se recuperando. Galera, caiu tão pouco o Bitcoin comparado a essa notícia gigantesca de que a Tesla está vendendo os seus Bitcoins. O Bitcoin deveria ter caído tão mais, ele resistiu tanto, eu tô tão orgulhoso, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Enfim, Bitcoin cotado aí a 23.500 e subindo, as altcoins subindo mais ainda, né? Na minha opinião, na verdade, as altcoins que tá puxando o preço do Bitcoin para cima, Ethereum principalmente, e tá tudo subindo. Eu acho que já ele vai retestar os 24 mil dólares. Espero que ele passe, né? Porque eu tenho umas ordens de venda aí no Bitcoin 24.800. Se eu não me engano, eu quero botar pelo menos um lucrinho pequeno no bolso. Enfim, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico aqui, essa linha aqui é uma divisão entre os long term holders, ou seja, as pessoas que seguram o Bitcoin a longo prazo, e os short term holders, ou seja, as pessoas que acabaram de comprar o Bitcoin, que são muito mais voláteis ao preço, enfim, as sardinhas. É uma divisão entre as baleias e as sardinhas. Cauê Oliveira, que é um dos maiores analistas que a gente tem aí no Twitter, tá falando um pouquinho sobre isso. Estamos na região de mais baixo risco e alto potencial de retorno, típica dos pisos de preço, ou seja, é porque tá traduzido, tá? Tava em português, tava em inglês, né? Ou seja, ele está falando aqui que a gente está no fundo de mercado. Charcão, como a gente pode interpretar esse gráfico? Essa linha branca aqui é o preço do Bitcoin subindo, essa linha amarela aqui é esse indicador que a gente está falando. E como vocês podem ver, sempre que a linha amarela tá nessa parte verde aqui, é a área de menor risco possível para você comprar o Bitcoin. Não significa que não tem risco, mas que é o menor risco possível. Como você pode ver, quando essa linha estava aqui, a gente estava exatamente no fundo de mercado lá em 2014 e 2015. De novo, quando essa linha estava aqui, a gente estava lá no fundo de mercado de 2017, 2018, por aí. E mais uma vez, a gente está encostando nessa linha verde. Isso significa para a gente, está mostrando para a gente que é a melhor parte aí que a gente pode ter de menos risco possível para comprar qualquer tipo de criptomoeda. Lembrando também que tem a parte de mais risco, topo de mercado, mais risco, topo de mercado, mais risco aqui no topo de mercado que a gente teve. Vamos dar uma olhada no que ele mais está falando aqui? Ele está falando que esse tipo de dormência, ou seja, do LTH, que é os Long Term Holders, ou seja, das baleias que estão dormindo agora, ou seja, muitas baleias estão segurando os seus bitcoins, é um indício, é comumente encontrado em fundos de mercado de baixa, pois apenas os STH, que é o pessoal, as sardinhas, o pessoal que está comprando o Bitcoin agora, que compra e vende Bitcoin, né? Continuam a capitular na rede. Historicamente, os LTH, os Long Term Holders, gastam suas criptomoedas principalmente com fins lucrativos em corridas de alta. Ou seja, ele está falando que o pessoal que compra Bitcoin para segurar muito tempo, as baleias, o pessoal que estuda mais o mercado e segura mais, normalmente eles vendem nesses picos de alta aqui. Eles vendem nesses picos de alta. E as sardinhas, o pessoal que segura o Bitcoin a curto prazo, eles tendem a ser mais sensíveis a mercado, que é exatamente isso que ele está falando aqui. Ou seja, que é o pessoal que se o preço começa a cair, ele vende. Se o preço começa a cair, ele vende. Se o preço sobe só um pouquinho, ele já vende. É o pessoal que é muito mais volátil, entendeu? Não segura por muito mais tempo. Ó, os STH, que é o pessoal que segura Bitcoin por pouco tempo, são mais sensíveis à turbulência e capitulam nos mercados de baixa, ou seja, eles vendem no mercado de baixa. Observando a relação entre os dois, vemos o melhor tempo de exposição com menor risco e maior potencial, que é isso que essa linha verde traz pra gente. O melhor preço pra gente comprar e o menor risco aí que a gente vai ter nesse mercado. Mas lembrando que uma coisa que a gente tem para notar é que aparentemente não atingimos o ponto máximo, a linha laranja de otimização de compra. Ou seja, o que ele está falando aqui? Normalmente a melhor área para a gente comprar com o menor risco possível é nessa linha amarela aqui. E como a gente pode ver, a gente não encostou nem
chegamos perto ainda dessa linha amarela. A gente encostou lá em 2018, a gente quase, aqui a gente não encostou, tá? A gente não encostou lá em 2015, mas assim, a gente chegou muito próximo, aqui a gente encostou e nesse nosso mercado a gente não encostou. O que ele tá tentando dizer aqui é que a gente ainda pode cair mais, galera. Óbvio que se você comprar Bitcoin agora, você tá comprando em um dos melhores preços historicamente, mas ainda assim pode ter uma volatilidade dele cair para lá 19, 18, 17, que vai dar mais oportunidade de compra, mais oportunidade das pessoas que não entraram no mercado entrarem ainda, que é a melhor coisa do mundo. Mas lembrando também, tem umas pessoas aí que estão bem bearish, ou seja, tem uns torcedores, eu vou dar exemplo disso, que eu acho que essa pessoa é um torcedor do mercado. Ou seja, é o tipo de pessoa que vendeu, que tá vendido, é um urso, né? Ele deve ter abrido várias posições de alavancagem de venda e agora no Twitter ele só vive falando que o preço do Bitcoin vai derreter. Mesmo o preço do Bitcoin subindo, mesmo ele dando vários indicadores de que vai subir, ele continua falando, o Bitcoin pode chegar a 24 mil dólares de novo hoje. E, obviamente, eu vou abrir mais posições de venda. Aí você vai ver outro Twitter dele, ele falando, eu vendi Bitcoin ontem e eu vou vender Bitcoin hoje. Ou seja, se você for dar uma olhada no perfil dele, ó, mais uma vez ele dando um sinal de venda no Ethereum. Ou seja, é o tipo de pessoa que você entra no perfil dele e ele só tá falando que o Bitcoin vai derreter, vai derreter, vai derreter. Todos os tweets dele é falando que o Bitcoin vai derreter. O que eu acho disso? Esse é o típico torcedor de mercado. Ele abre várias operações de venda e fica rezando e fica falando e fica tentando estimular o pessoal a derrubar o preço do Bitcoin. Eu não sou assim. Eu acho que o Bitcoin vai descer quando ele mostra sinais que o Bitcoin vai descer. Eu acho que o Bitcoin vai subir quando ele mostra sinais que ele pode subir. A gente não pode ser um torcedor de mercado. A gente não pode rezar, meu Deus, o Bitcoin vai subir para sempre. Ou meu Deus, o Bitcoin vai descer para sempre. Agora, no curto prazo, o Bitcoin está mostrando muitos sinais de força que ele vai subir e vai dar uma explodida aí pelo menos a 26, 27. A partir de 26, 27, a gente vai olhar o mercado e vai pensar, pô, o Bitcoin ainda assim está numa tendência de baixa, numa macro tendência de baixa. É possível que ele chegue a 26, 27 e depois ele vai descer e vai corrigir. Esse é o tipo de análise correta e sem viés ideológico que a gente pode trazer. Por exemplo, esse cara aqui está com um viés ideológico infinito querendo que o Bitcoin derreta. Mas enquanto tem pessoas que acham que o Bitcoin vai derreter, tem analistas que trazem que o Bitcoin vai explodir, que está pronto para uma bull run massiva. Eu já não concordo tanto, eu concordo que o Bitcoin vai subir no curto prazo, mas que ele vai ter uma bull run massiva, eu não acho não. E ele trouxe um gráfico pra gente aqui, vocês sabem que padrão gráfico é esse? É um padrão de gráfico que a gente chama de canal megafone, você tá vendo? É um canal megafone porque conforme a gente vai passando o tempo, esse canal vai se expandindo e abrindo cada vez mais. É o mesmo padrão que está acontecendo aqui, se expandindo e abrindo cada vez mais. É maneiro esse padrão gráfico que ele botou, mas eu não acho que isso indique que o Bitcoin vai subir infinito para uma massiva bull run igual ele tá falando, entendeu? E falando um pouquinho sobre a Tesla, galera, aqui ele tá falando, Tesla vende 75% dos seus bitcoins e a moeda desaba. Galera, a moeda não desabou, a moeda caiu muito pouco e eu fiquei impressionado. Olha isso, a notícia que a Tesla vendeu os bitcoins dela saiu mais ou menos aqui ontem, mais ou menos em 23.300 e ela caiu cerca de 5%. Ela caiu cerca de 1.300 dólares. Isso é muito pouco. Vocês lembram o que aconteceu quando a Tesla falou que tinha comprado 1,5 bi de bitcoin lá em janeiro do ano passado, se eu não me engano? O bitcoin saiu de 37 foi para 44, quase 45. Ou seja, o Bitcoin subiu aí, pô, uma quantidade absurda, subiu mais de 10%, sei lá quanto foi. Mas assim, ele subiu 6, 7 mil dólares assim que o Elon Musk falou que tinha comprado. E agora o Elon Musk falou que vendeu e ele só desceu 5%, só desceu 1.300 dólares. Essa notícia, se o Bitcoin não tivesse tão forte, era para ter derrubado 4, 5 mil dólares, era para ter derrubado 15, 20% do preço do Bitcoin, e não, desceu só um pouquinho. Isso só mostra o quão forte está a nossa criptomoeda, o quão forte está o Bitcoin no curto prazo. Lembrando que isso é no curto prazo. No longo prazo, Bitcoin ainda está em uma tendência de baixa, mas no curto prazo o Bitcoin está numa tendência de alta, ele está muito forte para continuar subindo. Enfim, o que aconteceu? Nessa última baixinha, né, que a gente teve a 22 mil dólares que ele caiu ontem, eu fiz mais posições de compra, adicionei mais, eu sempre estou comprando quando o Bitcoin está dando oportunidade de entrada, como ele acabou de dar, ou seja, já estamos com mais lucro de 800 dólares aqui e mais de 1.500 dólares de lucro aqui. Lembrando que a gente está no prejuízo, que eu mostrei para vocês, nessa operação aqui nossa do Bitcoin, estamos com 3 mil dólares de prejuízo, mas
ela muito provavelmente vai reverter e a gente vai tirar todo o nosso lucro, botar todo o nosso lucro no bolso com nossas ordens de venda aqui. E não só isso, o nosso Joe Boss que a gente está operando, fizemos mais $1.600 de lucro. Vou abrir aqui o nosso Joe Boss para vocês verem. Ó, um dia aqui, 2 dias aqui, 2 dias aqui. Alguns a gente está no prejuízo aqui, como vocês podem ver, mas em lucro realizado a gente está muito no lucro. E tudo isso daqui vai reverter para lucro, tá, galerinha? Tudo vai ficar verdinho, tudo vai ficar para lucro, é só questão de tempo. Só a gente olhar no concluído aqui, tá vendo? Tudo vai ficar assim, ó. Tudo vai ficar assim no lucro, tudinho. Enfim, galera, se você viu esse vídeo até o final e gostou, comenta supino. Ai, meu Deus, comenta supino que a gente vai malhar muito hoje. Gostaram dessa análise? Querem que o Sharkão traga mais análise infinita? Deixa o like, se inscreve e ativa a notificação. Vou esperar. Ativou a notificação? Deu o seu like? Bate aqui então. Beijo, tchau, tchau, galerinha. Ai, meu Deus, é dinheiro infinito.